Olá, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre culinária. Culinária, comida, coisa boa que alimenta a nossa alma e o nosso corpo também. Mais importante que eu sempre digo que a alimentação ou um restaurante, ou seja, o que for, alimenta, exerce sobre nós e exercita todos os sentidos. Primeiro o olfato, depois os olhos, né? Então, nós vamos conversar com essas pessoas que estão aqui, que são ótimos, e esses aqui representam talvez uma parte da nossa culinária, da nossa cidade. E vamos começar pela Kelly. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Kelly Prado Pessim e, na verdade, eu não tenho dom igual a vocês de cozinhar, né? Só ajudo em casa. Eu ajudo o Diego no restaurante Dolce Vita em Serafina Corrêa. Na verdade, ele é o cozinheiro e eu ajudo na administração. Ótimo, então. Então, vamos passar para lá, o Diego. Outro Diego, né? Nós temos dois Diego aqui. Hoje representando o restaurante Casa Benvenuto, fica localizado no interior de Vespasiano Corrêa, né? Fica próximo ao viaduto V13, então hoje uma rota turística bastante procurada, né? E próximo à cidade de Encantado também, que agora com o Cristo Protetor que está surgindo, nessa crescente rota turística que está se formando na região. Então a gente está trabalhando legal há apenas 1 ano e meio, mas com bastante trabalho, bastante procura. Está bem bacana a nossa região nova. Exatamente. É uma região inteira que está se voltando ao turismo, e eu sou uma defensora, sempre fui do turismo, e o turismo começa por uma boa gastronomia, sem dúvida nenhuma. Isso retém a pessoa na cidade, faz com que ela fique mais tempo, gaste mais. Então agora vamos falar com o Diego, né, de Serafina, nossa vizinha aqui. Muita gente, a gente faz esse trânsito, são cidades irmãs, né? Serafina, tem um monte de gente de Guaporé que trabalha em Serafina, um monte de gente de Serafina que trabalha em Guaporé. Mas a gente troca essas experiências e é muito bom. Diego, a palavra é tua. Bom, meu nome é Diego, estou representando o restaurante Dolce Vita em Serafina Corrêa e nós estamos tentando colocar um tipo de gastronomia diferente, né? Estamos tentando agregar isso. Eu trabalho desde meus 14 anos com gastronomia. 14 anos fiz o curso de garçom e assim eu fui seguindo, né? Tive experiência fora do Brasil e o que eu tive de experiência lá estou trazendo para o restaurante Dolce Vita em Serafina. Ele está localizado aonde, o restaurante? Ele é localizado na Avenida Miguel Socol, logo acima do Hotel Via Gênova. O número é 1453. A Thaline. Thaline, conhecida, né, na cidade, pela sua bela comida. A Cozinha da Ruiva, exatamente. Então, eu sou Não precisa nem dizer por que é a Cozinha da Ruiva, né? Então, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, eu sou a Ruiva, da Cozinha da Ruiva, né? E a Cozinha da Ruiva hoje é um restaurante de gastronomia saudável, onde a gente aborda uma culinária diferente, que ela é funcional e ela trata. Então, é uma culinária que ela, além de alimentar, ela também trata, né? Ela vem com uma proposta bem diferente, até eu estava ouvindo antes a senhora falar o quanto dá trabalho fazer uma comida limpa, né? E eu sei que é o trabalho de nós 3, 4 aqui, né? Fazer uma comida limpa, desde fazer todo o recheio, produzir toda a massa, fazer toda a carne. Então é um cuidado enorme que se tem. E a Cozinha da Ruiva hoje é isso, ela trabalha com 0 conservantes. A gente tenta trabalhar com a mínima quantidade possível de glúten e quase sem lactose para realmente tratar as pessoas, né? Todos os problemas que surgem em função da comida. E também quem gosta de fazer dieta, treino, a gente deixa tudo pesadinho, prontinho. É uma ótima proposta, realmente. Eu acho que as pessoas
a gente vive mais tempo, né? A gente vive muito mais do que se vivia antigamente. Antigamente, com 40, 50 anos, as pessoas já estavam se sentindo velhas. Hoje, em consequência também da alimentação, a gente procura se cuidar, procura não ingerir alimentos que façam mal à nossa saúde. Eu, por exemplo, tenho problema de diabetes, eu me cuido bastante na alimentação. Eu me cuido bastante. Eu acho que é por isso que eu tenho toda essa atividade e tenho me virado direitinho, sem problema nenhum. Meus exames estão estabilizados, a diabetes está lá guardadinha, né? Não procuro não deixá-la subir, não tomo refrigerante, não, né? Uma porção de coisas, não se come isso e aquilo. E tenho me mantido e estou aqui bem ativa, com meus 75 anos e trabalhando diariamente, vamos dizer, porque quando a gente não trabalha e não serve a comida, a gente está preparando a comida, ela tem que ser preparada, né? E onde eu trabalho, tudo que se serve lá é feito lá. Eu faço a massa, eu faço os recheios, enfim, tudo é feito. Então, é um dia inteiro sempre em função da comida. A gente cuida bastante. Mas, Diego, vamos conversar a respeito do teu restaurante, que ele tem uma proposta diferente, trabalha só nos finais de semana, né? E a gente tem ouvido falar muito bem as pessoas que têm ido, eu tenho recomendado, às vezes, né? Já mandei várias pessoas. Que bom, a gente fica feliz e agradece. Exatamente, então, pela sua rota turística, que é onde as pessoas tem mais tempo vamos dizer assim, de lazer, de poder passear com suas famílias, enfim, e conhecer locais novos, a natureza, o viaduto, enfim, que é a região como a proposta. Então a gente concentra nosso final de semana, que é onde concentra o maior número de pessoas, né? Então, como a Taline já comentou, né, são trabalhos artesanais, né, que a gente tenta resgatar, que daqui a pouco com o tempo veio se perdendo, mas a gente tenta valorizar esse tipo de comida, que é o que a gente nasceu fazendo, não, mas vendo nossos avós, nossas mães fazendo, né, que é todo um trabalho artesanal, que era para as nossas famílias, mas que a gente tenta reproduzir para os demais, né, para os nossos clientes. Então, lá no restaurante, eu procuro trabalhar, por exemplo, as massas 100% artesanal, os pães, enfim, os molhos, com uma horta orgânica, com tudo que a gente planta, a gente serve no restaurante. Então, é todo um processo que demanda muito tempo e muito trabalho, né? Mas é satisfatório porque a gente está fazendo o que gosta e podendo reproduzir isso para as pessoas, para os nossos clientes. Até surpreende um pouco, né? É próximo, mas é um pouquinho longe, a gente fica retirado, não tem muito contato, né? Tem só com amigos e família, mas a gente fica bastante feliz que as pessoas estão gostando bastante, que tem esse retorno, que estão gostando, que estão comentando. E quanto mais opções tiver, né? Agora a Taline tem uma proposta um pouquinho diferente, mas também a mesma ideia de produção, o Diego também iniciando uma nova ideia. E é muito bacana que as pessoas comentam, elas dividam, elas vão lá no meu restaurante, vão lá no Diego, vão na Taline, eles fazem esse giro e valorizam o trabalho de todos. Isso eu acredito que é o mais importante e para os clientes, para as pessoas, quanto mais opções tiver, melhor. Melhor, sem dúvida nenhuma. Porque isso a gente acaba se preocupando e fazendo cada vez melhor, Com certeza. Né? Se não tivesse só um restaurante, eu acho que não teria graça nenhuma. Mas, Taline, vamos falar um pouquinho mais da Cozinha da Ruiva. É verdade, né? O que seria da Cozinha da Ruiva se não fosse uma pizza ou uma massa do Diego? É verdade. Eu sempre digo, a Cozinha da Ruiva, ela veio para ensinar as pessoas a entenderem que elas precisam se cuidar para aproveitar bem depois, né? Exatamente. A nossa proposta, ela é igual, mas diferente, né? A gente nutre as pessoas durante o dia de tudo que elas precisam, de todos os nutrientes. Então, a gente tem hoje uma culinária totalmente voltada para a funcionalidade do organismo,
Então, a gente recebe dietas alimentares de todos os nutricionistas, a gente trabalha diretamente com médicos, nutrólogos. Realmente, a cozinha hoje ela é uma comida para tratamento, né? A gente tem, sim, os nossos lanches, a gente produz todos os nossos pães também, que é o que a gente dá bastante valor, que a gente consome, sim, pode consumir pão, desde que a gente saiba os ingredientes que estão dentro deles, né? A gente pode consumir uma massa desde que a gente saiba os ingredientes que estão dentro deles. A gente sempre fala e costuma dizer dentro da gastronomia funcional que o problema não é a comida, o problema é como a comida é preparada. Então, como esse alimento chega na tua mesa, né? Como ele vai chegar para servir. E tem uma frase que eu amo, que eu sempre digo, que seja arroz e ovo frito, mas que seja um arroz e um ovo frito bem feito. Sabe? Que seja uma comida que ela venha para te satisfazer. E primeiro a gente come com os olhos, depois com o olfato, para depois agradar o paladar. Então, tudo isso tem que ter um conjunto. E eu já fui no restaurante do Diego, ainda não conheço, Dolce Vita, mas a gente ouve falar muito, eu sigo vocês no Instagram. E são comidas que realmente a gente vê que é um preparo diferente. E quando a gente fala de trato artesanal, né, Mari? Demanda tempo, demanda toda essa parte agora que tu falou da horta também. A gente também planta os nossos temperinhos. Então é outra coisa, tu chegar lá, tu pegar na tua horta, tu pegar o teu tempero. O louro também vem, a minha funcionária tem um pé de louro, então ela traz o louro cada tempo, a gente tem o louro fresquinho. O manjericão é plantado lá em casa, o alecrim é plantado na minha casa. Então tem toda uma outra questão por trás disso. O alimento chega na mesa do cliente, ele chega, né, até você, mas antes disso, quanto trabalho a gente teve, né? Quantos processos eles passaram? Então, qualquer pequeno negócio de comida é uma indústria muito grande, se a gente for parar para pensar. Porque a gente começa desde cultivar a minha hortinha, que ela é pequenininha, mas eu tenho lá a minha hortinha. Então, desde cultivar a minha terra, plantar, regar, fazer todo esse cuidado, até chegar na mesa do cliente, né? Então, olha o quanto que a gente move até isso acontecer, né? As massas, sovar, o tempo de crescer. Agora a gente é um pouquinho castigado pelo inverno. Então, quem trabalha com fermentação natural, fermentação lenta, sabe o quanto que é difícil. Eu cheguei a assar pães às 9h30 da noite na cozinha, com o ar-condicionado ligado, com estufa ligada, para quê? Para que ele crescesse, para assar aquele horário, sabe? Então, é todo realmente, né? Todo um trabalho e um amor incondicional por isso tudo. A gente, eu esses dias ouvindo um programa desses de culinária, a pessoa que estava dando o programa, ela falou uma coisa muito importante. Assim, ó, quando eu trabalho com carne, eu procuro ter muito respeito, porque eu vou alimentar alguém com uma carne, mas morreu um bicho, né? Morreu um animal para mim poder servir essa carne. Eu tenho que ter respeito pela carne que eu estou usando. E usando ela da melhor maneira possível. Não usando produtos fora daquilo que a gente conhece, né? Usando os nossos temperos. Eu tenho os meus temperinhos lá, eu guardo, por exemplo, na carne, pico a salsinha bem picadinha, boto com o sal, quando eu vou temperar o bife, já uso aquele que está lá, sem produtos, né, extraordinários e amaciantes e coisas. É aquilo ali e pronto. Também, né, vamos voltar lá no tempo das Mises, que diziam que todo mundo lia O Pequeno Príncipe, mas ele tem um ensinamento dentro do livro lá que é muito importante. O que faz a tua comida ser boa, ou o teu produto, ou a tua rosa que foi em questão, é o tempo que tu gasta com a tua rosa. É o tempo que tu levou para cultivar. E a mesma coisa eu falo da carne, eu falo dos legumes e das coisas. É toda uma cadeia, né? Quem planta, quem escolhe a semente, quem bota lá, quem respeita o tempo de crescimento e para chegar lá, para cortar e para usar. Não é para desperdiçar e nem para botar fora. Esse é o respeito que a gente tem que ter com os alimentos, e isso vai servir para nutrir alguém, para te dar condições de trabalhar, porque
Eu estou falando demais. Porque assim, ó, a alimentação eu sempre usava, porque eu dei muita aula de gastronomia em Serafina. Durante 5 anos eu trabalhei e dava aula para as crianças. E eu sempre dizia para as crianças e para as mães, quando a gente tinha oportunidade, o alimento é como se fosse a gasolina do carro que tu usa. Se tu botar um alimento bom no teu carro, que é esse aqui, que é o teu corpo, vai andar bem. Agora, se tu botar uma gasolina de péssima qualidade, porque comer são duas atividades. Uma é voluntária, que é pegar o alimento e botar na boca, e outra é involuntária. Aqui dentro, quando o alimento está aqui, ele vai fazer o seu trabalho. Tu não vai interferir mais nisso. Quando ele está aqui dentro de ti, tu botou na boca, deu. Ele vai fazer o que precisa fazer. Se tu botou um alimento de boa qualidade, ele vai usar. Se tu botou uma comida de péssima qualidade, vai usar também. Então, e nesse movimento, tu não interfere. Ele vai chegar aqui, o corpo vai fazer o que precisa, destinar para onde vai, para os sucos gástricos do estômago, para o intestino, tirar o seu... E vai, né? Vai seguir o seu caminho, sem interferência nenhuma da minha parte. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para botar o alimento aqui dentro. Né? Botar o que a gente puder botar de melhor. E a gente perder o tempo que a gente perde para dar uma boa... Para perder esse tempo e ter uma boa... Como é que eu vou dizer? Uma energia boa quando a gente vai para a cozinha. Né? Minha mãe dizia que é colocar o pauzinho do amor para a comida ficar boa. É. Nunca posso esquecer de colocar o amor, né? Vamos lá, então, Diego. Então, já a cozinha Dolce Vita é uma cozinha um pouco diferente, né? É uma cozinha com uma linha italiana, desde as massas, o azeite, o vinagre, né? O molho e tomate, onde depois eu faço o molho napoletano, que é um molho diferente. Né? Então, a cozinha Dolce Vita também não usamos realçador de sabor, químico. Isso não existe na nossa cozinha. O que nós estamos tentando colocar é o que hoje é produzido na Itália. Desde os pratos italianos originais, né, sem diferença do abrasileirar os pratos, vamos dizer assim, mas os pratos italianos originais. Nós também, graças a Deus, temos a nossa horta. Todo mundo que chega no restaurante já pode ver os temperos, né? Pode ver a horta. Então, também usamos todos os temperos, né, ali produzidos. Então, nós trabalhamos mais com pratos feitos na hora. Nós não temos muitos pratos, praticamente não temos nada pronto, a não ser o molho napolitano. Sim, e alguma sobremesa que demanda um pouco mais de tempo. Trabalho, sim. Até porque cada massa é uma panela, entendeu? Sim. Então, são pratos produzidos na hora, né? Desde o arroz, a massa, a carne. Não trabalhamos com coisas prontas, vamos dizer assim. Logicamente, que nem eu falei antes. Então, é um restaurante, como eu falei antes, que nós estamos tentando trazer a gastronomia italiana de hoje em dia, vamos dizer assim. Contemporânea. Mas, mesmo assim, resgatando o que é uma verdadeira carbonara, o que é uma verdadeira bolonhesa, né? Desde os fatores de mistura de carnes, fatores de cozimento e preparação. Então, o restaurante está apostando nisso, onde tu pode chegar e sem pressa de sair. Onde tu vai, curte a noite, né? Toma um bom vinho, come desde a entrada, o primeiro prato, o segundo prato e uma sobremesa. Essa é o que nós estamos pretendendo pôr. E vocês trabalham de que dia? De quarta a sábado de noite, das 6h30, desculpa, às 10h30, cozinha fecha, e domingo do meio-dia, das 11h às 2h da tarde. Olha, vamos conversar aqui com as pessoas. Já temos o Diego, a Ruiva não fica aberta no fim de semana, né? Então, o Diego, e aqui são duas propostas. Um dia a gente vai no Diego e um dia a gente vai a Serafina. E aí, durante no outro Diego aqui. Aí, durante o dia,
cuida bem da dieta. Durante a semana, cuida bem. Comer é bom. Comer é muito bom. E as pessoas acham, Thaline, tu come tudo saudável. Assim, não, gente, eu sou saudável, é diferente, né? Verdade. Então, tipo, a gente tá vendo aqui, a gente tem a prova que existem mais outros 2 restaurantes que também servem uma comida justa e sincera, né? Eu acho que essa é a tendência, isso aí. né? Buscando, a gente sempre diz, né? Hoje é falado muito em memória afetiva, né? Então é buscar a tradição italiana, é buscar a tradição das nossas famílias, das nossas avós, vai passando de geração, para trazer essa comida que realmente faz a gente se sentir em casa. Exatamente. Então a gente chegar num local que é para vocês se sentirem em casa, tranquilos. A minha proposta é final de semana, à noite também, já não é aquela correria do dia a dia que a Ruiva, né, a Thaline promove isso, né, dentro de uma qualidade, obviamente não é aquele fast food, não é aquela comida, não, dentro da sua extrema qualidade, pode-se dizer, né, então para o dia a dia que facilita bastante a nossa vida. Então, que é um exemplo que pode se trazer qualidade para isso também, né? A gente fala que muito a correria do dia a dia remete a comida ruim ou fast food ou coisas que não agregam. Não, é um exemplo prático do nosso lado que você pode comer uma comida muito boa, muito saudável, que vai te ajudar durante o dia, para depois à noite poder ir lá, né? Ou no final de semana poder dar uma volta um pouquinho mais longe e poder curtir a... Isso aí. Então, Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que o teu 4 queijos é bom? Talvez porque eu ponho 4 queijos. É que nem o caldo Talvez da sopa, né? Tipo, eu faço sempre aos domingos de noite na minha casa, o ritual é ter sopa de capelete, né? E eu acho que agora no inverno não é só da minha casa, é de várias casas, né? E aí então a gente pega, eu faço o caldo, eu pego os temperinhos da minha horta, deixo o caldo todo bem gostoso. Não é só ir lá e tacar um caldo, né? Não vamos dar a marca, né? Porque não precisamos fazer propaganda. Isso aí, mas enfim, colocar né, aquele caldo da marca famosa. Não precisa botar, né? É só ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de amor. E nem demora tanto assim a mais. Não demora muito, não. Ele demanda, sim, um tempo, claro que é. Mas eu acho que esse resgate, ele tem que ser feito, que nem eu disse primeiro, que eu dei muita aula de culinária em Serafina, e as crianças que eu dizia, quem sabe quebrar ovo, né? Vamos quebrar um ovo. Quem é que sabe quebrar ovo? Ah, eu sei. Ah, tá. E quem é que te ensinou? Minha avó. Dificilmente eu encontrava uma criança que dizia, foi a minha mãe. Porque as mães... O filho vai dizer que fui eu. Porque as crianças, hoje em dia, as mães trabalham fora, elas precisam contribuir. Então, as crianças quase não sabem. Esse resgate, eu acho que isso está fazendo falta, né? A gente resgatar essa... mas a comida da minha avó era tão boa. Talvez porque a minha avó, coitadinha, era muito pobre, e a carne que se usava lá era uma carne que não era... lá grandes coisas, mas o tempo que ela despendia, ela botava em cima do fogão 8 horas da manhã, ela cozinhava devagarzinho, quando estava botava num cantinho, deixava lá, trazia de volta para um fogo maior, e esse cuidado e esse amor que ela dedicava à comida é que fazia ela boa. Eu me lembro que às vezes ela me mandava comprar café, eu me lembro do gosto do café da minha avó, era muito bom. E ela dizia, compra tanto de café e tanto de cevada. Ela botava cevada porque o dinheiro era curto, né? E precisava dar, mas era bom, porque era feito com amor, estava lá naquele, eu me lembro do bules, daqueles esmaltados no cantinho do fogão, quentinho. Isso é uma coisa que faz falta hoje em dia, né? E a polenta em cima do fogão a lenha. Isso. A polentinha seca, né? A casquinha. É verdade, brigava. Elas brigavam até o pão. Eu lembro que a avó fazia o pão e ela deixava as casquinhas pequenas, a gente botava na chapa e comia. Bolinho de chuva, quando chovia, porque as crianças não tinham escolinha, né? E aí a gente fazia o quê? Ficava com a avó. E aí a avó fazia bolinho de chuva. Então a avó ensinava
avó que nos ensina as crianças hoje em dia. As mães estão ausentes, não estou aqui para criticar, há necessidade do trabalho delas, sem dúvida, né? A gente sabe que hoje em dia precisa, mas, enfim, é isso aí. Então, eu acho que é isso, né? A gente agradece a presença de vocês. Acho que foi bem proveitosa, né? A gente até ter trocado ali fora algumas dicas e algumas experiências, né? Então, é isso aí. E vocês estejam bem à vontade, se quiserem deixar um último recado, né? Quiserem... Então, eu vou deixar em nome do restaurante Dolce Vita. Sim. Nós abrimos, então, de quarta a sábado de noite e domingo de meio-dia. Uma experiência gastronômica, por tudo aquilo que eu ouvi, é uma experiência gastronômica. É degustar uma boa comida, apreciar um bom vinho, não só lá no nosso local, como do Diego, que nós já conhecemos e apreciamos muito. A sua comida ainda não comi de vocês duas, mas acredito que seja muito boa também, por termos o mesmo conceito, o mesmo princípio. Eu não cozinho, quem cozinha é o Diego, eu só estou ajudando ele, mas gosto de comer bem, viu, gente? Aprecio uma boa comida. Então, esperamos vocês, esperamos que cada vez mais as pessoas apreciem em degustar uma boa comida, não aquela coisa sempre na correria, que também não faz bem para a saúde, e apreciem mais a região, dê mais valor à nossa região, às nossas cidades. Estamos falando aqui de Serafina Corrêa, Guaporé e Mussum. Então, que o pessoal aprecie... Mussum? Estou certo? Que o pessoal aprecie um pouco mais... entre Mussum, ali perto da ponte, né? Que o pessoal aprecie um pouco essa gastronomia diferenciada, especial, que cada um desses restaurantes estão propondo aqui para a região que nós vivemos. É isso, Diego? É isso. Então vamos para o outro, Diego. Com certeza, só fica o convite. Então, quem quiser conhecer, restaurante Casa Benvenuto, próximo ao Viaduto 13, sábados e domingos, então curtir com tranquilidade, com a família, passear e poder degustar, então, que nós já comentamos, né, ter essa memória afetiva, uma comida que remete à nossa infância, a comida da nossa avó, né, com massas, carnes e bastante acompanhamentos. É bem bacana, quem quiser conhecer, está feito o convite. E eu, então, fica ali o convite também para quem quiser conhecer a Cozinha da Ruiva. Estamos de portas abertas de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia e das 14h30 às 18 horas. É isso, então. Então, agradecemos a presença e o ouvido das pessoas. Esperamos que a gente tenha contribuído para alguma coisa. Eu acho que sim. Obrigada. Obrigado.